Bom, pessoal, nos últimos vídeos a gente fez a troca de fase, né? A gente veio construindo duas fases e aí a gente fez essa transição entre uma fase e outra. Agora a gente vai começar a trabalhar mais com o player, né? A gente vai criar outros estados. Por enquanto ele só anda para um lado para o outro e pula, né? Então a gente vai criar outros estados, como pulo duplo, fazer um dash, fazer ele escorregar, algumas coisas assim, né? Porém, antes disso, a gente precisa criar uma máquina de estado para o player, tá? Existem diversas formas de fazer máquinas de estado. A que eu vou fazer aqui é uma das mais simples, que é basicamente um enum com um switch, tá? Mas ela já vai atender muito bem, né, aqui para o nosso início de projeto. E aí, se a gente for avançando e de repente surgir a necessidade da gente usar um outro tipo de máquina de estado, eu posso mostrar mais para frente, né? Eu vou fazer essa porque eu acho que ela por ser simples, é mais fácil de aprender, é mais direta, intuitiva, né? E também a gente não demora tanto assim para fazer. Nesse vídeo, então, eu vou fazer uma refatoração do código do player, tá? Então vamos abrir o código do player aqui e a gente vai basicamente reescrever isso daqui, tá? Só que a gente vai escrever de uma forma que vai ficar muito mais organizada, né? A princípio o código vai crescer bastante, mas ela vai ficar muito mais organizada e vai permitir que a gente expanda mais facilmente o player, né? Porque por enquanto, né, a gente colocou aqui, a gente tem essas verificações, esses if, else if, tem bastante coisa aqui, e para a gente colocar outros comportamentos para o player começa a ficar muito complicado, né, se a gente não organiza. Então esse vídeo vai ser só essa refatoração, mas ele é muito importante, então eu recomendo demais que vocês assistam esse vídeo até o final, tentem entender exatamente o que está sendo feito, porque é isso que vai dar liberdade e autonomia para vocês depois desenvolverem os próprios estados do player, tá? Então eu vou mostrar aqui bem na prática, bem passo a passo, como que a gente vai montar a nossa primeira máquina de estados. É importante entender a lógica da coisa, né? Entender o porquê que a gente está fazendo isso, né? E como funciona, tá? Eu vou tentar ser o mais didático possível, eu sei que esse assunto não é assim tão fácil, principalmente para quem não está tão acostumado com programação, né? Mas a gente vai fazer aqui bem passo a passo. Inclusive eu comecei já desenhando aqui, eu vou desenhar um diagrama para a gente entender exatamente o que está acontecendo, tá? Então, assim, a gente tem agora três estados para o player, né? Ou ele está em idle, que é parado, né? Ou ele está em walk, que é andando, ou ele está em jump, que é pulando, né? Então a gente tem basicamente esses três estados agora. Normalmente esses estados acabam coincidindo, né, com as animações do player, né? Então se a gente, deixa eu voltar aqui, ó. Se a gente vier aqui nas animações, a gente vê que ele tem o idle, o jump e o walk, né? Igual tá lá. Não necessariamente, né, vai ser sempre assim, mas é mais fácil da gente visualizar, né? Normalmente acaba tendo uma animação para cada estado. Então assim, ó, o jogo começa, o player está em idle, né? E aí a gente pode andar, então do idle o player ele pode ir para o estado de walk, né? Aí ele começa a andar, beleza. Se ele parar, ele volta para idle, tá? Então essas duas direções, digamos, são permitidas, né? De idle ele pode começar a andar e de walk ele pode parar, tá? Se ele está andando, né, além dele parar, ele pode pular, tá? E quando ele cai, termina o pulo, né, se ele continuar andando, ele volta, né, se ele está pulando e andando, ele volta para o estado de walk, né? E se ele está parado, ele pode pular? Pode, né? Então ele está parado, ele pode dar um pulo sem estar andando, né? E quando ele cai também, mesma coisa, ele pode cair e ficar parado no lugar, ou ele pode cair e continuar andando. Então todas as direções nesse caso são permitidas, tá? Não é sempre que isso vai acontecer. Por exemplo, a gente vai fazer na sequência o estado dele se abaixar. Então ele, né, se abaixa, né, de repente para desviar de alguma coisa. Então não tem como ele se abaixar se ele estiver pulando, né? Então quando a gente fizer o estado dele agachado, né, a gente vai ver, ó, se ele está parado ele pode abaixar, se ele está abaixado ele pode voltar para o parado.
E se ele está andando, ele pode abaixar, daí ele escorregaria, daí é um outro estado. Então a gente, né, na sequência a gente vai ver como que isso ficaria com outros estados. Então aqui, por enquanto, a gente tem esses 3 estados e de qualquer estado dá para ir para qualquer outro estado, tá? Isso que a gente precisa saber agora. Mas é legal a gente organizar isso porque vocês vão ver que isso vai ajudar muito na hora da gente escrever o código, tá? Então vamos voltar aqui para o código, né? Eu vou abrir o script do player de novo. Deixa eu abrir mais espaço aqui, ó, porque agora a gente vai trabalhar realmente bastante aqui só com os scripts, tá? Então assim, ó, o nosso script ele está aqui meio bagunçado, né? A gente só colocou aqui algumas coisinhas para poder movimentar o player, né? Mas agora a gente vai mudar tudo isso. Então, antes de mais nada, eu vou fazer o seguinte. Essa função a gente vai reescrever ela do zero, tá? Então eu vou colocar aqui ela como temp, tá? Porque eu quero ignorar ela por enquanto. Vou jogar ela lá para baixo, porque primeiro a gente vai criar os nossos estados. Então eu vou começar criando um enumerador, tá? A gente vai declarar aqui o enum, que vai ser um player state. Tá? Para quem não conhece um enumerador, ele é como se a gente fosse usar os números, vamos pensar assim, né? Se a gente fosse usar os números 1, 2 e 3 para cada estado, né? Então ele está no estado 1, no estado 2 ou no estado 3. O enumerador é como se a gente fosse dar nome para esses números, né? Então, por exemplo, o 1 vai ser o idle, o 2 vai ser o walk e o 3 vai ser o jump. Tá? Então, nada mais é do que isso o enumerador. Então, em vez de a gente usar 1, 2 e 3, a gente vai usar idle, walk e jump, porque eles vão ser enumeradores. Tá? Então, aqui a gente declarou esse enumerador para a gente poder utilizar, mas a gente ainda não está usando. Então, para usar, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou declarar uma variável aqui, que eu vou chamar de status, tá? Vai ser o estado atual do player. E ela vai ser do tipo, né? Então, aqui a gente vai tipar ela só como um player state, tá? Então, o que esse status pode receber? Né? O que essa variável pode receber? Qualquer um desses valores, idle, walk ou jump. Né? Como se fosse um int recebendo 1, 2 ou 3. Só que dessa forma a gente garante que ele sempre vai receber só um desses 3 estados. Então não tem como a gente colocar um estado que não existe. Né? E com número tem. Se a gente coloca lá número 4, 5, não existiria. E aí, né, acontecem os bugs, tá? Então, uma explicação rápida aí sobre o enumerador. Beleza. Então, aqui a gente vai armazenar o estado atual do player. Então, para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma função para cada estado, a princípio. Então, a gente vai criar a função de... Vou chamar assim, ó, idle, e vou colocar state, para a gente saber que é o estado. Né? Então a gente vai ter a idle state. Eu vou colocar como pass agora, porque a gente daí não precisa escrever a função, né? Para não ficar dando erro, a gente coloca esse pass. Então vamos criar também a função walk state. Vamos colocar a pass também e vamos criar a função jump state, tá? Então assim a gente cria uma função para cada estado. E aí o que acontece? Dependendo do estado que ele tiver, a gente vai fazer o processamento, né, através de uma dessas funções. Então, quando a gente chamar a nossa função physicsProcess, que é aquela que eu deixei lá para baixo agora, eu vou reescrever ela, né? Eu falei que ia escrever do zero, então eu vou escrever aqui. A gente vai verificar em qual estado ele está. Tá? Então a gente vai fazer aqui, ó, um match, né, do status, aquela variável que a gente escreveu aqui, tá? O match é o switch, né? De outras linguagens a gente vai ter como switch, mas o match é exatamente a mesma coisa. E aqui a gente vai verificar o seguinte, né? Então, se ele tiver no estado, daí a gente vai colocar o estado aqui, ó, player state, e a gente acessa através do ponto, tá? Idle. Então, se ele tiver no estado idle, a gente vai chamar a função idle state, tá? Agora a gente escreve todos os casos. Se ele tiver no estado, né, player state.walk, a gente vai chamar a função walk state. E por último, se ele tiver no estado player state.jump, a gente vai chamar a função jump state. Tá? Então, basicamente, esse é o fluxo, né? Então, a gente sabe que essa função aqui, ó, physicsProcess, ela fica rodando toda hora, né? Então, assim, digamos ali, está rodando a 60 FPS o jogo,
essa função está sendo chamada 60 vezes por segundo. E aí, dependendo do estado em que o player está, ele vai rodar essa ou essa ou essa. Tá? Então a ideia é que a gente vai trocando o fluxo, como se fosse assim. Ele está parado, está rodando aqui. Pulou, está rodando essa aqui. Voltou para o chão e está correndo, está rodando essa aqui, entendeu? Então a gente vai sempre ficar alternando entre um desses três fluxos. Tá? Então esse é, digamos assim, uma estrutura básica aqui para a gente começar. Tá? Só que assim, a gente vai precisar fazer algumas configurações cada vez que a gente entrar em um desses estados. Tá? Então a gente vai escrever funções que vão preparar o player. Né? Por que isso? Por exemplo, assim, ó, a gente precisa dar start numa animação, né? Então a gente escreveria isso para preparar. A gente precisa trocar o estado do player, né? Às vezes a gente precisa fazer outras configurações que vocês já vão ver aqui, a gente vai fazer algumas. Então, convém muito a gente escrever mais 3 funções aqui, que é de preparação. Eu gosto de colocar assim, ó, como go to idle state, por exemplo. Então, vai para o estado idle. Daí eu sei que essa função leva o player para o estado idle. Então, por enquanto, vamos colocar aqui o pass. E vamos escrever as outras duas, né? Então, go to walk state. Tá? Vamos colocar aqui o pass também. Opa, esqueci dos 2 pontos lá. E a última, que vai ser a go to jump state. Beleza, vamos colocar o pass aqui também. Tá? Então a gente tem 3 funções que preparam e 3 funções que ficam rodando constantemente enquanto eles estão naquele estado. Então vamos pensar assim, essas aqui rodam uma vez e essas ficam ali infinitamente até que ele troque de estado. Então assim, ó, uma coisa que com certeza a gente vai fazer dentro de cada função dessa que prepara é trocar o próprio estado do player. Então esse status aqui, ó, né, vamos colocar aqui, ó, status vai passar a ser um player state ponto, nesse caso aqui, idle. Né, já até aparece ali os estados. Então quando ele entrar aqui, ele troca para o estado de idle. Quando ele entrar aqui, né, então o status vai passar a ser um player state ponto walk. E por último aqui, né, o status vai passar a ser um player state ponto jump. Tá? Então beleza, essa é a configuração básica, simplesmente trocar o estado. Né? Outra coisa que a gente já pode fazer aqui também é trocar as animações, porque a gente já tem as animações, né? E a gente já tem a referência aqui para o nosso anim, que é um Animation Sprite 2D. Então vamos aproveitar aqui e colocar anim.play e aqui roda a idle, né? Que é o estado que a gente está iniciando. Aqui mesma coisa, anim.play e aqui vai rodar a walk e aqui embaixo anim.play e aqui a gente roda a jump. Tá? Então beleza, ó. Legal, já está ganhando forma. Ó, então assim, cada função dessa prepara o estado e aí aqui dentro a gente fica fazendo o processamento que a gente quiser. Show! Se a gente rodar aqui agora, nada vai acontecer, né? Vamos até rodar para ver, né? Deixa eu ver, eu vou deixar aqui na fase do Tropic, apertar F6 e beleza. Ó, o player nem caiu no chão, tá? Ele ficou com a animação ali de idle, porque a gente fez aqui para o player, né? Vamos olhar aqui, né? Para o player, vou selecionar ele aqui. A gente tem a animação de idle no auto start, né? Então só por isso que ele começou. Até vou tirar aqui, ó, eu vou rodar de volta para a gente ver, né? F6, tá? Opa, rodei a cena do player, né? Vamos rodar a cena do Tropic. E tá lá, agora ele está completamente estático, não adianta apertar as setas nem nada, né? Ele vai ficar lá parado. Então agora a gente vai começar a trazer essas coisas que a gente deixou aqui da outra função, né? Para que a gente recupere alguns comportamentos. Então o primeiro, ó, isso daqui, ó, faz o player cair, tá? Então eu vou copiar essa parte aqui, né? O if not use on floor, a velocidade, né? Ele aplica aqui a gravidade. Então vamos lá. Essa operação aqui da gravidade, vamos pensar o seguinte, ela vai acontecer em todos os estados, né? Então assim, ele sempre vai ter que cair,
né? A não ser que a gente tivesse, ó, entrou na água, lá é outra física, aí a gente não aplicaria essa parte. Mas por enquanto, como a gente está aplicando sempre, eu vou colar isso aqui, a gente vai arrumar a indentação, né? Então, aqui esse if vai ter que estar, né, com um espaço a partir da função, né, porque ele está aqui dentro dessa função. E essa parte vai acontecer, né, se esse if for verdadeiro, ou seja, se ele não está no chão, aplica a gravidade, tá? Essas funções a gente ainda, né, não está usando. Beleza, vamos rodar, tá? E o player ainda não caiu. Por quê? Né? Porque faltou essa parte aqui, ó, Move and Slide, tá? Essa parte Move and Slide, ela faz parte do template da física, né? Então, quando a gente adiciona o script lá no início, a gente já vem com essa parte pronta, ó, de volta aqui, ó, só cuidar com a indentação, ele tem que estar a um espacinho aqui, né, do início, porque ela está dentro da função PhysicsProcess. Então, assim, ó, resumindo, o que a gente fez até agora? A gente aplica a física, processa um dos estados e, no final, a gente calcula a posição do player baseado na física, tá? Aqui a gente aplica a gravidade, aliás, né? Então, vamos rodar de volta. Beleza, o player já caiu ali, tá, né, certinho no chão. Não tem animação e a gente não consegue movimentar, mas a gente vai chegar lá. Tá, então outra coisa, qual que é o primeiro estado que o player fica, né? Vai ser sempre o idle, ele começa em idle, por exemplo. Então, para a gente dar um start aqui, ó, eu vou chamar uma outra função que faz parte aqui já da Godot, que é a ready, tá? Então, assim, ó, quando estiver pronto, né, ele carregou o jogo. Agora aqui, ó, a gente chama go to idle state, tá? Porque qual que é a ideia? A gente sempre vai trocar de estado chamando uma dessas funções de go to idle state ou walk state, alguma dessas, né? Porque aqui a gente já cuida de fazer tudo o que precisa, né, para que tudo funcione. Beleza, então assim que o jogo rodar, a gente chama essa função e ele vai para o estado idle, né, que por enquanto não faz absolutamente nada, né? Mas vamos rodando aqui. Beleza, já, né, a animação está certinha, está em estado idle. Eu vou, né, aqui por enquanto eu só estou preparando tudo, né? Vocês já vão entender melhor por que a gente faz, né, esses estados dessa forma. Principalmente quando a gente for fazer novas ações para o player. Vocês vão ver que isso aqui vai ficar bem mais fácil. Tá? O importante é entender aqui esse fluxo. Beleza, agora vamos ver o seguinte, né? Ele já está no estado de idle, né? Só que a gente precisa monitorar os movimentos, né? E como que a gente fazia isso aqui, né? A gente pegava esse input, né? A gente calculava uma direção aqui a partir dos inputs, né? Essa direção recebe -1, 0, 1, verifica e atribui uma velocidade, tá? Então aqui é a parte que a gente está realmente movimentando o player. Então eu vou tirar isso daqui, Ctrl X, e eu vou criar uma função auxiliar aqui para a gente, que eu vou chamar de move, né, uma função que vai ser só para a gente movimentar, e vou colar aquela parte lá, tá? Arrumando a indentação aqui. Então assim, ó, sempre que eu chamar essa função move, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar a velocidade do player, tanto em x, né? Aqui só x, né? A gente só tem o movimento de x. Mas se a gente tivesse alguma coisa em y, a gente poderia colocar aqui também. Beleza, então assim, ó, a gente quer ficar atualizando essa velocidade, tanto no idle, então aqui eu vou chamar a função move, porque assim, se ele está parado e vai começar a andar, eu preciso saber, né? No walk também, porque eu quero, né, mover ele, né, conforme eu ando, e no jump também, porque quando ele pula, a gente vai ajustando, indo para um lado e para o outro, né, para acertar o pulo ali, tá? Então, beleza. Então agora a gente já está chamando a função move. Aqui embaixo, ó, vai dar um erro, porque, né, como eu tirei aquilo lá, ele está reclamando porque a gente estava usando a direção aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou até apagar essa parte, depois a gente faz de volta. Dá para apagar essa aqui do Move Slide, porque a gente já levou lá para cima também. E agora, falta só essa parte aqui do Jump. Mas vamos ver se pelo menos o que a gente fez até aqui já está funcionando, tá? Então F6, ó, consigo andar para um lado e para o outro, não consigo pular, e ele não está trocando a animação para a animação de andar, né? O que está acontecendo aqui? Então vamos ver, uma coisa de cada vez, né? Primeiro, como ele não está se virando,
Ó, vamos aproveitar aqui, ó, e colocar a verificação conforme a direção, né? A direção que ele tem para que a gente possa virar ele para um lado e para o outro. Parecido com o que a gente tinha antes, tá? Só que aqui vai ser um pouquinho mais direto, né? Então, se a direção, né? Então, if direction for menor do que 0, a gente vai fazer, né? Significa que ele está andando para a esquerda. Então, a gente vai fazer um flip. Então, anim ponto um flip horizontal, né? Para inverter a imagem, vai ser true. Agora a gente faz um elif, que é um else if, e a gente verifica se a direção vai ser maior que 0, né? Se for, a gente faz um anim.flip igual a falso, porque daí a gente não precisa fazer o flip. Tá? Então isso aqui já deve resolver o problema dele virar para um lado e para o outro, né? Vamos testar. F6, beleza, está virando para um lado e para o outro. Show! Agora a gente precisa fazer ele começar a andar, né? Porque o que está acontecendo? Ó, ele está sempre no estado de idle, porque aqui no começo a gente chamou go to idle state, e ele veio para cá e começou a animação de idle, e daí durante o processamento da física, ó, quando ele cai nesse match, né, ele chama esse idle state que está aqui, ó, que faz esse move, mas ele nunca vai sair do idle state. Então agora começa uma parte bem interessante, que é o seguinte, ó. Se eu estou no idle state e eu comecei a me mover, significa que eu estou fazendo essa ação aqui. Então vamos implementar essa mudança dessa setinha aqui, né? Como que a gente vai fazer isso? Simplesmente verificando. Então aqui, ó, if, né? Então se a velocidade do player em x, tá, for diferente de 0, né, significa que ele começou a andar. Então ele vai go to walk state, tá? A gente chama lá. E aqui, ó, por padrão, eu vou sempre colocar um return depois que eu chamar uma função, tá? Vocês já vão entender por quê. Uma função de go to, né, que faz uma troca de estado. Beleza. Vamos salvar aqui e vamos testar, tá? Então, ó, tá parado, tá animação de parado, comecei a andar, ó, ele começa a andar. Tá? Só que ele vai ficar andando para sempre. Ó. Posso até andar para um lado e para o outro, ó. A animação continua com a animação dele andando, né? Porque ele foi para o estado de walk e nunca mais voltou. Então essa setinha aqui a gente já resolveu, né? Quando ele está no idle, a gente já consegue mandar ele para um estado diferente. Vou colocar em azul aqui, para a gente poder ver bem. Tá? Essa já foi resolvida. Só que agora ele precisa voltar do walk para o idle. Né? Então, como que vai ser isso? Ó? Aqui no walk state, né? Então, assim, a gente vai fazer uma verificação ao contrário. Né? Então, if velocity, né? Se a velocidade dele em x, né? A velocidade horizontal, for igual a 0, tá vendo? É o contrário. Opa, esqueci dos dois pontinhos lá no final. A gente vai fazer, né? Go to idle state. Beleza. E daí, como eu falei, né, trocamos de estado, a gente chama return, tá? Eu já explico o que é isso. Beleza, então agora, teoricamente, a gente já consegue começar a andar e parar. Ó, tá andando, parou, tá vendo? Anda para um lado, volta para o estado idle. A gente ainda não consegue pular. Beleza, mas a gente vai fazer bem certinho uma de cada vez. Então, essa aqui também foi resolvida. Agora, a partir do momento que ele tá no idle, ele vai para o walk, e do walk, se ele parar, ele volta para o idle. Agora vamos fazer essa daqui, ó, do idle para o jump, tá? Então vamos voltar, ó, estou no estado idle, né? Então se a minha velocidade for diferente de 0, eu começo a andar, e agora aqui, ó, eu vou fazer um outro if, tá? Então eu vou fazer, como que eu posso ver se ele pulou? Se a pessoa apertou, né? Então se o input ponto, vamos ver aqui, ó, action just pressed, né, igual a gente estava usando antes. Se a pessoa apertou o botão de jump, a gente chama go to jump state, certo? Beleza, né? E aqui mesma coisa, a gente dá o return. Por que desse return, né? Agora dá para entender melhor. Quando eu venho aqui, ó, se ele começa a andar, eu troco de estado e paro imediatamente. Esse return faz voltar, né, para onde foi chamada essa função. Então ele interrompe. O que acontecer para baixo ele não faz mais se ele chegou nesse return. Porque senão o que ia acontecer? Ele ia fazer essa verificação, depois ia fazer essa
né? E daí a gente perde um pouco o controle, né? Então, assim, a gente já mudou de estado, ele já não está mais em estado idle, não faz sentido a gente continuar o processamento. Mesma coisa aqui, ó, a pessoa apertou jump, ele trocou de estado, não faz sentido continuar se a gente escrever mais alguma coisa aqui dentro do idle state. Então, por isso que a gente sempre vai colocar esse return. Beleza, vamos testar. Tá, ó, tá parado, vou apertar para cima, opa, ó, trocou a animação de pulo, não pulou, né, e ficou com essa animação aqui que tá errada, né? Então vamos ver o que aconteceu. Primeiro, aqui no go to jump state, ó, a gente só troca a animação, né? Mas a gente não está fazendo ele realmente pular. Então vamos lá, velocity.y igual ao jump force, jump velocity, aliás, né? Beleza, já vai fazer ele pular. Ó, pulou, né, caiu, mas nunca mais trocou essa animação. Mas beleza, pulando ele está. Então, ó, do idle ele consegue agora ir para o estado jump. Então vamos mudar a cor da setinha, conforme a gente for avançando aqui, a gente vai pintando todas elas. Do jump, ó, ele precisa voltar para o estado idle, né? Então vamos lá. Ó, se ele está em jump, que ele está aqui, ó, agora a gente precisa verificar se ele vai voltar para o estado idle, né? Ou seja, a gente vai verificar se ele já chegou no chão. Então, if is on floor, né? Is on floor. Então, se ele chegou no chão, beleza, ele volta para o estado idle, né? Então, vamos lá. Go to idle state e return. Beleza. F6, tá? Pulou, voltou, tá? Ó, pulou, voltou, tudo certinho. Então, fechamos mais uma setinha, né, do jump e volta para o estado idle, né? Então, vamos pintar essa aqui, faltam só as últimas duas. Beleza, se ele está andando, como que ele vai para o estado jump? Vamos olhar lá, né? Então, vamos supor aqui, ó, ele está andando, né? A gente só fez a verificação se ele parou, mas agora tudo fica bem simples, né? Então, if, como que a gente sabe se ele pulou? Através do input novamente, né? Então, input ponto just pressed, né? Action just pressed, jump, beleza. Então, se ele pulou realmente, né? Vamos lá pro, opa, fui lá pro final sem querer. Aqui, 2 pontos, a gente vai go to jump state e return. Tá? Então, isso aqui já vai permitir que ele esteja correndo e então pule, né? F6, posso correr e pular ao mesmo tempo, tá? Quando agora, né, então a gente fez ele correndo e ele muda para o estado jump. Deixa eu trocar a cor aqui. E agora de jump voltar para o estado walk, né? Então, bem simples, a gente já fez ali, vai ser muito parecido. Inclusive, a gente vai aproveitar, né, praticamente o mesmo momento ali, ó. Ele está em jump state e está no chão, né? A gente já verifica se ele chegou no chão. A gente pode fazer uma verificação aqui dentro mesmo, né? Então, se a velocidade em x for igual a 0, significa que ele volta para o idle, como a gente já fez aqui, né? Agora aqui a gente faz um else, né? Else, e aí significa que ele vai para o estado walk, tá? Então vamos ver aqui de volta, ó. Se ele está pulando, ou seja, ele está no ar, bateu no chão, agora ele está no chão, né? Detectou que está no chão. Se a velocidade for 0, vai para o idle. Se não, é porque a velocidade não é 0, então é porque ele está andando, vai para o walk. E aí retorna. Tá? Poderia colocar o return aqui dentro e aqui dentro também, não, né? Tudo bem. Mas vou colocar apenas um aqui fora, tá? Então com isso agora a gente terminou todas as direções aqui das nossas setinhas da nossa máquina de estado, tá? Então, assim, essa é uma máquina de estado, digamos, bem simplificada, tá? Porque a gente usa simplesmente um switch, né? O que é o switch? Esse match que a gente faz aqui. E aí a gente vai trocando de estado, né? Cada estado é representado por um enumerador, e aí a gente consegue trocar de estado conforme o momento do jogo, tá? Parece simples, parece meio trabalhoso, né? Porque a gente fez um monte de coisa e no final a gente não fez nada. Essa parte aqui de baixo agora a gente pode apagar, tá?
Mas eu garanto para vocês vão ver que nos próximos vídeos a gente vai usar isso daqui e essa estrutura que a gente fez agora, que está bem organizadinha, vai permitir que a gente crie vários outros estados para o player de uma forma muito mais fácil, tá? Então agora, vamos testar aqui, está funcionando tudo certinho como estava antes. Até um pouquinho melhor, né? Porque quando a gente pulava no ar e tentava se virar, vocês devem lembrar que ele ficava sempre virado para uma direção só, né? Porque a gente não tinha feito a parte dele se virar no ar, né? E agora ele se vira, tá? Então, beleza. Esse vídeo, como eu falei, eu acho que é muito importante a gente aprender bem, né? Apesar de a gente ter feito tanta coisa e não mudou nada no player, né? Para os próximos vídeos a gente já vai ter o código bem organizado aí para fazer, né, os outros estados, beleza? Então, não deixem de ver os próximos vídeos, que agora sim a gente vai começar a criar novos comportamentos para o player, tá? Se inscrevam aí no canal para ajudar aí com esse projeto de ensinar programação e desenvolvimento de jogos de forma gratuita, né? Então, curtam o vídeo, escrevam aí nos comentários o que vocês estão achando dessa série e bora para o próximo vídeo.